O livreiro parisiense Jean Perdu sabe exatamente que livro cada cliente deve ler para amenizar os sofrimentos da alma. Em seu barco-livraria, ele vende romances como se fossem remédios. Infelizmente, o único sofrimento que não consegue curar é o seu. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A minha dica de livro dessa semana vai ser um pouco diferente das anteriores, porque esse livro é mais ficção mesmo, mas ele é muito interessante, vocês já vão saber por quê. Ele tem vários aspectos que fazem eu gostar muito dele. E ele traz 3 assuntos que me interessam muito. Fala de livros, fala da França, que é um país que eu amo muito desde muito tempo, e fala de viagens, que é uma coisa que eu adoro também. Esse livro é... Tcharam! A Livraria Mágica de Paris. Tem um protagonista que se chama Jean Perdu. E esse homem ele tem uma livraria, mas não é uma livraria qualquer. É um barco-livraria. Mas também não é isso que faz essa livraria ser tão diferente. Ela é uma farmácia literária. O que quer dizer isso? Ela trata as pessoas, os males das pessoas relacionadas a sentimentos, ao invés de tratar com remédios, ela trata com livros. Então, o Jean Perdu, ele tem um certo dom de identificar quais são os problemas que cada pessoa enfrenta na sua vida. E assim ele consegue, como ele leu muito na vida dele, e ele tem muitos livros na cabeça, ele sabe qual livro recomendar para cada mal que atinge as pessoas que vão visitar a livraria dele. Eu vou ler um trechinho que fala bem de como ele resolveu montar essa farmácia literária. Ai, olhem só, esse livro foi comprado pela internet e daí olha que amor, ele veio com uma marca-página que é bem da marca-página especial do livro, achei um amorzinho. Então diz assim: queria tratar sensações que não são reconhecidas como doenças e que nunca são diagnosticadas por médicos. Todas aquelas pequenas emoções e todos os sentimentos pelos quais nenhum terapeuta se interessa porque parecem pequenos demais ou intangíveis. O sentimento que nos invade quando outro verão chega ao fim. Ou quando percebemos que não temos mais uma vida inteira pela frente para encontrar nosso lugar no mundo. Ou a leve tristeza de quando uma amizade não se aprofunda e você percebe que a busca por um amigo de verdade ainda não terminou. Ou a melancolia na manhã do aniversário, a saudade do ar da sua infância. Coisas assim. Então é para tratar esse tipo de sentimento que ele montou a livraria dele. Então, mas além disso, do que fala o livro? Então o Jean Perdu, ele vive em Paris, onde está ancorado há mais de 20 anos essa livraria. E ele tenta ajudar as pessoas recomendando livros, né? Só que ele não consegue ajudar a si mesmo. Porque há muito tempo aconteceu uma coisa na vida dele e desde então ele se tornou uma pessoa, podemos dizer, infeliz, assim, e muito reclusa. Ele tinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada Manon e um belo dia, quando eles dormiam, ela foi embora e ela deixou uma carta. Só que ele ficou com uma certa raiva dela, uma certa tristeza tão profunda que ele decidiu que ele não ia abrir a carta, que ele preferia deixar do jeito que estava, porque ele achou, vai ser uma carta de despedida, ela vai tentar se justificar, e ficou assim. Ela foi embora, ele não sabia bem porquê, e a carta permaneceu lá fechada. Daí, bem no início do livro, ele programa um jantar com uma mulher que ele conheceu e achou muito interessante, chamada Catherine. Só que daí ele percebe, nesse, digamos, encontro, que ele não consegue se envolver com ela porque ele tem essa história mal resolvida do passado dele. E influenciado, inclusive, pela Catherine, ele resolve que ele vai abrir a carta. E ele abre. E daí o que a carta revela vai mudar completamente a vida dele. Ele resolve desancorar o barco que está tanto tempo lá parado e partir para uma viagem, tipo, meio que em busca de si mesmo e mesmo em busca de respostas com relação ao que aquela carta revelou. E junto com ele, mesmo contra a vontade dele, a ideia dele era ir sozinho. Mas acaba indo um jovem escritor chamado Max e ele acaba meio que indo escondido. E isso até acaba fazendo com que eles se tornem grandes amigos. O Jean Perdu meio que assume um papel quase de pai desse escritor. Daí eles saem viajando, né, pelos rios lá da França e eles vão aportando em algumas cidades. Algumas dessas cidades são muito interessantes. Uma delas que me chamou muito a atenção, que eles falam no livro, é a Ville de Cuisery, que é uma cidade com um pouco mais de 1000 habitantes, uma cidade bem pequenininha, mas como ele fala no livro, é uma cidade em que tudo gira
torno dos livros. Toda lojinha é uma livraria, ou uma gráfica, ou uma papelaria. E eu achei isso um amor. Eu pensei, mas deve ser invenção, né? Não é, essa cidade realmente existe. E eu fiquei, meu Deus, preciso conhecer esta cidade urgentemente. Então já tá programado no meu livro de viagens. Não tenho um livro de viagens, mas se um dia eu tiver, eu vou anotar o nome dessa cidade. Porque imagina, né? E tem várias outras cidades que eles vão citando e vários personagens que eles vão encontrando durante a viagem, que são personagens bem excêntricos, bem diferentes, assim. É bem interessante mesmo. É só no capítulo 12 que finalmente é revelado o que dizia nessa carta da Manon. Só que é interessante porque quando tu acha que o livro não vai te surpreender mais, ele continua te surpreendendo. É só mesmo lá pro final que tu descobre a grande revelação da história, assim. Tu acha que a grande revelação da história até um certo momento é a carta dela, né? Mas não, tem muitas mais coisas pra acontecer até o final do livro. É um estilo meio best-seller, assim, tanto que ele teve muitas cópias vendidas nos outros países, principalmente. Mas ele é um pouco mais profundo que um best-seller qualquer, por ele tratar mesmo de livros no geral, da importância dos livros e tudo mais. Uma coisa muito interessante, que eu achei demais. No decorrer do livro, ele vai citando alguns livros, principalmente no início, que fala mais da livraria. E no final, tem uma lista chamada A Farmácia Literária de Emergência de Jean Perdu. E daí, por exemplo, diz o nome do livro, para que ele é recomendado e às vezes umas contraindicações, como se fosse uma bula mesmo. Então, por exemplo, ele cita o livro 1984, do George Orwell, e diz assim: antigo remédio caseiro contra o otimismo patológico, mas com data de validade vencida. O Pipe Meia Longa, que aliás é um livro que eu adoro, é um livro bem infanto-juvenil, que aliás acho que um dia eu vou falar dele aqui. Ele cita o Pipe Meia Longa da Astrid Lindgren, e daí diz assim: age contra pessimismo adquirido, não de nascença, e medo de milagres, efeitos colaterais, perda da capacidade de fazer cálculos, cantorias no chuveiro. Então é tudo muito bonitinho, assim, vários livros que são citados e recomendados como se fossem remédios. Daí tem o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, Contra a Exaustão e para descobrir o que realmente é importante. Contra a cegueira para o sentido da própria vida. O livro ele foi escrito por uma escritora alemã chamada Nina George, e ela lançou 21 livros anteriores a esse, então ela é uma escritora com bastante experiência, assim. Bom, pessoal, então acho que era isso. É um livro bem legal e eu super recomendo ele. É uma história muito interessante, muito criativa. Eu achei o jeito que a autora apresenta essa história. Se você gostou do vídeo, dá um like ali embaixo, assiste os outros vídeos do canal e até semana que vem. Tchau! Do Sul, onde eu moro, começou agora a Feira do Livro, né? E eu tô pensando em fazer uma coisa aqui pra ajudar quem gosta de ler e quem quer comprar livros, mas não tem muito money no bolso, né? Nesta época de crise. A Feira do Livro, ela tem muitos balaios, né? Com preços bem acessíveis, tipo 5, 10 reais. Só que tu tem que garimpar um pouco pra achar coisas realmente interessantes. Então a minha ideia é a seguinte: eu vou visitar a Feira do Livro e talvez semana que vem eu solte um vídeo então sobre livros que estão nesses balaios e que eu conheço, já li e que eu indico para as pessoas, né, que quiserem adquirir com um preço super acessível livros legais, já saberem mais ou menos onde encontrar esses livros e visitem a Feira do Livro.